Mais uma vez, estou aqui. Boa noite, as pessoas que estão entrando. Deixa eu só o Igor. Boa noite, minha tia Raciara. Só o Igor. Agora sim! Enfim, sejam bem-vindos, pessoal, novamente agora com os problemas técnicos corrigidos. Isso acontece porque está online, está ao vivo, é natural que aconteça. Isso, Já se isso Arrolo tá mesmo. aí. Um beijo Minha para você. tia, Minha mãe já está aí assídua esperando. Minha mãe, um beijo para você novamente. Enfim, vamos entrando, pessoal. A gente já vai falar com a Dejan rapidamente. Enquanto isso, a gente vai fazendo a introdução. De volta, sim, acontece problemas técnicos, nós estamos de volta aqui, está chovendo na capital baiana, isso faz que de fato tem interferência isso. realmente na internet. Charles, mais uma vez aqui conosco, marcando presença. Nosso veterinário vai estar falando aqui conosco na sexta-feira sobre maus tratos aos animais, um tema também atual Legal. na qual conversaremos. Enfim, vamos chamando aí parentes, amigos. Jéssica já está aí conosco também, diretamente de Recife. Recife Olha marcando só, presença. menino. Pois é, Jéssica, Brenda que acabou de entrar, minha madrinha. Agora, Alessi, eu quero te ver, viu? A Dejan passa um recado para ele vai passar um recado para você especial. Enfim, vamos chamando o pessoal aí agora. A Dejan, primeiramente, eu quero te agradecer com muita reverência por você ter aceitado a Oh, fazer essa entrevista comigo, justamente porque de última hora aconteceu pequenos imprevistos com a primeira entrevistada e você de primeira mão aceitou um desafio tão grande que é falar sobre abuso sexual infantil. É um tema muito complexo, é um tema muito difícil de se tratar e, claro, deve ser passado com muito cuidado, com muita cautela, mas também com certa leveza. Entender que o psicólogo também ele pode entrar nas famílias agora, entrar na casa da família, para poder orientar os pais da melhor maneira possível. Então, desde já, muito obrigado pela sua amizade. O tempo da live é nosso, a gente pode conversar tranquilamente. A gente vai estar aqui fazendo essa live em termo mesmo de bate-papo. Enfim, fique à vontade. Obrigado. por nada, amigo. Boa noite, pessoas que estão nos assistindo. Igor, eu também te agradeço muito pelo convite, por essa oportunidade de tratar. E a proposta é justamente tratar com uma leveza, com uma tranquilidade, com uma simplicidade, um tema que é muito complexo, que apesar de ser atual, mas ainda é um tabu em muitas famílias, que é o abuso sexual infantil. E levando em consideração que o mês de maio, há aproximadamente 2 meses atrás, o mês de maio é o mês de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil, que é das crianças e dos adolescentes, e justamente esse tema e esse convite veio a calhar, né? Estamos vivendo uma pandemia e, nesse contexto de pandemia, podemos perceber que é um momento e um ambiente propício para que haja esse aumento alarmante desse abuso, dessa prática, dessa exploração sexual das crianças, das mulheres, dos adolescentes. Então, como nós havíamos conversado antes da live, né, havia um roteiro e eu vou tentar seguir ao máximo esse roteiro até para otimizar o tempo e para que a quantidade maior de informações que pudermos passar sejam passadas, beleza? Então, primeiramente, não tem como nós tratarmos sobre esse tema que é complexo, que seria o abuso sexual infantil, sem definir o que seria isso. Então, vamos lá. Partindo dos conceitos que a própria psicologia vai trazer sobre o que é abuso sexual infantil, para o Williams, em 2003, ele definiu e conceituou que o abuso sexual infantil é definido como a exploração sexual de uma criança, sendo ocasionado por uma pessoa que esteja em um estágio psicossocial mais avançado do desenvolvimento. Ou seja, é toda a prática, toda a exploração sexual que é feita para com uma criança
a partir de uma pessoa que é adulta ou que já é mais velha que essa criança. E nesses casos, a criança ela vai ser utilizada, pode ser por meio de penetração ou não, ela é utilizada como meio para gerar estimulação sexual na outra pessoa. E não é necessário que haja penetração. Ou seja, toques, carícias, sexo oral, ou situações em que não há contato físico, como o voyeurismo. O que é o voyeurismo? É a prática na qual uma pessoa ela passa a ver o ato sexual que é feito entre duas ou mais pessoas. Também tem o assédio, exibicionismo. Todas essas práticas elas são consideradas como abuso sexual. E qual é a importância de se trabalhar, de conversar, de esclarecer a sociedade sobre isso? É justamente por conta da importância e da relevância desse tema, e ainda mais nesse tempo em que estamos vivendo, que é a pandemia, em que muitas crianças elas estão mais tempo em casa. E mais adiante nós vamos perceber que a casa, aquele local que é o ambiente em que para a criança dá essa certa segurança, é o local em que mais acontece esse abuso sexual das crianças. Então, as crianças elas estão mais tempo em casa. Estando mais tempo em casa, elas estão com mais tempo livre, por assim dizer. E esse tempo livre, estar em casa, acaba gerando e acaba causando a essas crianças um sofrimento psíquico muito grande, porque elas podem estar convivendo ali mais tempo com o agressor. Elas estão afastadas do círculo social, que seria os colegas da escola, professoras, outras pessoas que não são aquelas que compõem o ciclo familiar no qual ela está inserida, ou até mesmo do contato com outras crianças. E isso pode gerar uma vulnerabilidade muito grande para essas crianças. Então, por se tratar também de um tema que é muito atual e pelas consequências que o abuso ele traz, ele acarreta na vida da criança e na vida das famílias, é importante que isso seja debatido, que isso seja conversado, que as pessoas tenham acesso a essas informações. Então, é importante também um trabalho coletivo. A escola, a família, a sociedade de maneira geral, entende? Porque o Disque 100 é um órgão que é um meio que é utilizado para a denúncia, e eu trouxe também informações de outros meios que detêm essas informações desses abusos que são cometidos contra as crianças, né? Então, não só para as crianças, vale lembrar também que para algumas mulheres, essa época de pandemia é uma época que é muito angustiante por conta disso, por conta desses abusos. E aí, uma dica que eu trago é a necessidade que existe desse diálogo e de uma confiança na família. Porque se há diálogo e se há confiança, nós conseguimos diminuir a incidência desses crimes que acontecem. Porque o abuso sexual infantil, ele é crime. Com E certeza. você, como estudante de direito, melhor do que eu, tem uma propriedade de causa para dizer e para afirmar que essa prática é um crime, certo? E aí, Você disse uma coisa fundamental que eu acho assim bem bacana para a gente discutir aqui, é que muitas crianças que sofrem abuso sexual, que apresenta algumas reações dentro da própria casa, os pais não acreditam. E principalmente quando essas crianças acabam apresentando esses sinais, que vai contar ao pai, exemplo assim, olha meu pai, infelizmente naquele momento meu tio chegou em casa e me obrigou a colocar a mão na genitália dele. Então passou a mão na minha perna de uma maneira diferenciada. Então quando a criança aborda isso para o pai e para a mãe, que na qual são as pessoas que ele vai confiar, e os pais não acreditam na criança, significa dizer que essa criança ela vai passar pelo abuso sexual durante muito tempo. Então, ou seja, se ninguém da família se alerta para uma realidade como essa, é uma realidade que não está só na casa do vizinho, está em nossa casa também. sim. E o mais preocupante também, amigo, nessas informações que você traz, é que, muitas das vezes, nós caímos na besteira
E eu digo besteira com um pesar muito grande, porque nós acreditamos que não, isso não vai acontecer na minha casa. Isso acontece sempre na casa do vizinho. Mas nos esquecemos de que, em sua grande maioria, o abusador ou a abusadora é alguém da confiança da criança. O que é mais preocupante e angustiante é isso. É porque, em sua grande maioria, e os dados comprovam isso, é que o abusador é alguém que é o pai, é o padrasto, é a madrasta, é um amigo ou amiga de um familiar, é alguém que tem um acesso livre a esse ambiente, entendeu? Então, ainda trazendo informações sobre a importância de se trabalhar, de se abordar isso, minha mãe está online aí, vale registrar isso. Um beijo para a Né? senhora. É que neste ano de 2020, estamos comemorando os 30 anos de criação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com certeza. E desses 30 anos, 20 anos, estamos comemorando também 20 anos de criação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra crianças e adolescentes. E aí, há 20 anos, foi instituído em território nacional o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E aí muitas pessoas podem se perguntar por que o mês de maio, e especificamente dia 18 de maio, foi escolhido como um mês no qual nós vamos trabalhar massivamente com informações para combater esse crime que é o abuso sexual. E por que o mês de maio é denominado como Maio Laranja? É justamente dedicado à realização de atividades de prevenção, e foi escolhido porque no dia 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo, houve um crime conhecido como caso Araceli. E aí, quem é Araceli? Quem foi Araceli, melhor dizendo? Araceli é o nome de uma menina de que, quando ela estava com apenas 8 anos, ela foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta. E por conta da brutalidade com a qual esse ato ele foi praticado, foi designado o mês de maio, e o dia 18 foi escolhido como o dia de combate a esse crime, a essa prática brutal, que é o abuso sexual de crianças, adolescentes, mulheres e seres humanos. Mas o nosso foco aqui é crianças. Seguindo aqui o nosso roteiro, que eu, como disse, vou buscar me ater, não desconsiderando as perguntas que surgirem, as informações que forem surgindo, agora entra o meu papel, a minha função enquanto estudante de psicologia, já quase formando, né? E por esse motivo aqui o convite ele surgiu. Como é que a psicologia, enquanto ciência das humanidades, ela vai atuar quando esses casos chegam até nós? E qual é o papel da psicóloga e do psicólogo nessas situações? Então, nosso papel enquanto seres humanos, primeiramente, enquanto psicólogos, e aí vamos nos valer de uma máxima, de um pensamento que diz, de Jung, que é um dos fundadores de uma das correntes teóricas da psicologia: conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, considere apenas a outra pessoa, no mínimo, como ser humano. Então, enquanto psicólogos, estudantes e profissionais da área de humanidades, nós vamos atuar, vamos primeiramente acolher aquela demanda, acolher aquela pessoa com seus traumas, com suas dificuldades, com seus medos, vamos escutar, porque uma das funções primordiais da psicologia, do psicólogo e da psicóloga, é a escuta atenta e consciente a todas as informações que chegam até nós. E, a partir dessa acolhida e desse acolhimento e dessa escuta, nós vamos gerar um local, vamos possibilitar a essa criança e a esse familiar, porque muitas das vezes quem leva a criança é o pai, a mãe, é um familiar, vamos gerar uma relação de confiança e vamos possibilitar, assim, que a criança ela sinta-se à vontade e possa relatar o que aconteceu
externalizando seus traumas, seus medos, as suas dificuldades, e essa relação de confiança que é gerada ali naquela troca e naquela acolhida, ela vai auxiliar no processo psicoterapêutico. E uma das dicas que eu dou enquanto estudante, enquanto professor, que são áreas que estão ali, enquanto estudante de psicologia, professor, esse contato com crianças e adolescentes, é que o psicólogo ou a psicóloga, nós precisamos estar atentos a toda e qualquer informação que é trazida pela criança. Essa informação ela pode vir de maneira verbal ou não verbal. E, além disso, quando eu escuto, acolho, eu demonstro a essa criança que eu estou ali, e eu estou ali para auxiliá-la no que for preciso. E, além disso, o psicólogo ele tem um papel de direcionar nesse processo de psicoterapia. Entende? Perfeito. Você quer comentar alguma coisa aqui? Queria. Vamos fazer o seguinte, a cada perguntinha, assim, as pessoas vão sempre comentando aqui embaixo, a gente sempre se empolga e não vê os comentários, mas Jailson disse uma coisa aqui interessantíssima. Muitas vezes Sim. a vítima fala com a mãe que o pai está abusando e a mãe não acredita. Com certeza, como o Madejão tem colocado aí nas suas colocações, e eu tenho falado no início da live, é justamente isso. Atenção pais, atenção mães, vocês que estão do outro lado aí, acompanhando essa live, prestem atenção nos seus filhos. A forma como o filho chega em casa não significa que foi a forma como ele saiu de casa para andar até a escola. O filho possivelmente vai chegar, caso esteja sofrendo maus tratos, no ambiente escolar ou na pessoa que você contratou. Se possível mesmo, coloque câmeras na casa. Se possível mesmo, se atente ao corpo da criança como chega. Eu disse a Dejana no início da live que uma certa história que aconteceu de uma mãe que colocou o filho na creche. Ela passou durante um mês sem olhar como é que o filho chegava. Quando o filho tirou a camisa da farda, depois, no processo de um mês, a criança estava cheia de hematoma. Então a mãe precisou prestar um boletim de ocorrência para poder explicar a situação. Então o que acontece? Os pais só prestam atenção nos seus filhos quando o filho apresenta esse tipo de reação. É uma coisa que a gente espera para acontecer e ver demais, como você está colocando. Uma coisa que você disse aí, Adejan, que eu acho interessante, eu queria te perguntar agora, é o seguinte: Sim. Na sua posição de profissional, de professor que você tem acompanhado em sala de aula, em inúmeros casos de abuso sexual infantil, de crianças precisando conversar ou apresentando comportamentos estranhos. Nesse tipo de situação, você como professor e pela sua experiência, como é que você percebe, como é que você chega até essa criança para poder, de alguma maneira ou de outra, aconselhar ou ajudar? Então, amigo, o que acontece? Como você falou, é preciso que nós estejamos atentos ao corpo do filho, aqui pai e mãe. É preciso dedicar essa atenção a olhar o corpo do filho. Só que aí, muito mais do que por câmeras em casa, como eu disse, eu acredito que o diálogo ele é fundamental e ele evita que muitas situações aconteçam. Então, como é que eu, enquanto estudante de psicologia, enquanto professor, me comporto diante de uma situação como essa? Primeiro, quando um adolescente, uma criança chega para conversar comigo enquanto professor, o primeiro sinal que eu tenho e a primeira ideia que me faz ter desse ato dela de vir conversar é que ela confia em mim para contar o que aconteceu. Se ela confia em mim, eu vou escutar, vou entender a situação, vou começar a perceber nos sinais que a criança traz no corpo, que é esse medo, é esse afastamento social, é estar sempre acuada, é não querer ter contato com os outros colegas de turma, é um dos sinais que a criança traz. Eu busco sempre, a partir dos pressupostos que a psicologia traz como direcionamento para a minha atuação enquanto profissional da área de psicologia, eu oriento que a criança converse com o pai, converse com a mãe, converse com a pessoa que cuida dela, para que esse ato não gere um impacto muito grande na vida dessa criança. A depender da gravidade da situação, aí entram outras esferas da sociedade que vão respaldar e vão proteger essa criança. Tem a questão do estatuto, tem o conselho tutelar, que tem por obrigação, e obrigação legal, de proteger a essa criança.
entendeu? Então, conversar com o pai, aí reporta a situação à diretora, ao diretor da escola, para que eles chamem os pais até a escola, ou responsável por essa criança, para que ele venha até a escola, para que eu converse de maneira tranquila, e é todo um processo de ter um cuidado, ter um traquejo para conversar, sempre orientando que eles dediquem mais atenção a essa criança, aos comportamentos, porque a criança vai demonstrando que alguma coisa que foge a essa normalidade aconteceu. Então, eu vou tendo essa conversa tranquila, sadia com os familiares, para que eles não julguem, não apontem e não ponham a criança para fora de casa, ou digam que a criança está mentindo, mas para que eles acreditem no que a criança traz como informação e eles, a família seja um local de acolhida e não de repulsa, de afastamento, de crítica ou de violência, porque isso aumenta ainda mais os traumas que a criança traz a partir do ato que ela sofreu, que é esse crime. A Jailson colocou aqui, prestar tanto atenção no corpo como na mudança do comportamento. Perfeito. Exatamente. Porque assim, a gente entende que a violência, o abuso sexual, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender, estamos trabalhando aqui no aspecto sexual, estamos sim, nós compreendemos essa realidade. Mas existe também a criança, quando ela passa por esse tipo de trauma, ela também perpassa por problemas que acabam desencadeando transtornos comportamentais. A criança não consegue se concentrar na sala de aula, ela começa a tornar-se uma criança muito imperativa. O corpo, de alguma maneira ou de outra, vai ficar machucado. A criança sente dor. Sim. E também, enfim, vários problemas que vão desencadeando por conta desses problemas de abuso sexual. Eu tô vendo que as pessoas aqui são muito fãs seu, viu, Jadejão? Tô vendo aqui Lázaro, isso, Lázaro Ramon botou aqui, sou fã dessa dupla. Um abraço, Lázaro, obrigado pela presença na live aqui da gente. E então, trazendo essa questão mesmo da preocupação desse pai, dessa mãe, em atenção aos próprios filhos, que estão chegando em casa ou também que estão em casa. Outra coisa, Dejan, que eu queria comentar com você, pela sua experiência de vida, o ambiente escolar hoje, muitas crianças encontram no professor um apoio de educação que os pais transferem, que são responsabilidade deles, para o professor fazer. Sendo que também é obrigação dos pais a conversar com os filhos. Agora você disse uma coisa, tem criança que quando vai conversar com um psicólogo, que está passando por problemas de abuso sexual, e a criança ela fica com medo naquela relação, porque ela foi abusada por uma pessoa que ela confiava, ela foi abusada de uma pessoa que foi colocada pelo pai. Quando chega na frente do profissional, a criança trava, ela não consegue dizer o que passou, porque ela tem medo de apanhar, porque o agressor, o que é que ele faz? Além de inibir a criança, ele oferece o quê? Doces, dinheiro, presentes, para que a criança não conte ao pai e à mãe que está passando uma violência sexual. Essa é uma realidade. E em estudo é comprovado isso. Ou então ameaça de, olha, se você contar para o seu pai, ou você contar para sua mãe que eu estou fazendo isso com você, a primeira coisa que eu vou fazer é, ou eu vou matar seu pai, vou matar sua mãe que tanto você ama, ou então eu vou acabar e vou dar um fim na sua vida. Então o agressor ele se sente na condição de fazer isso, colocando a vida da criança em risco, e a criança ela nunca mais é a mesma. Porque eu digo, Dejan, os relatos que eu tenho escutado de pessoas que têm sofrido abuso sexual são relatos assim que a criança, para recomeçar no seio social de maneira sem traumas, é quase impossível se não tiver um tratamento psicológico. Porque ela não confia em ninguém, ela fica totalmente retaliada. Isso, além tem essa questão, amigo, da confiança, a criança se sente muito mais protegida na escola, a sentir essa mesma confiança em casa, sabe? E uma outra informação que você trouxe é que muitas das vezes o sofrimento não é nem no corpo, é um sofrimento psíquico. Por quê? Quando o sofrimento é no corpo, nós conseguimos colocar um remédio, age naquele primeiro momento e a dor passa. Mas quando é um sofrimento psíquico, não é tão fácil assim para poder você sarar essa dor, sabe? É um processo, e como processo, eu costumo dizer que todo processo ele leva um certo tempo para atingir um estágio mais avançado, entendeu? Então, quando acontece isso, a criança ela chegou no consultório, ela já viu o agressor, ele ameaça, sabe? É sempre algo apelando para o psicológico, para a afetividade. Se você contar, mata seu pai, mata sua mãe, mata alguém de quem você gosta,
Então, por esse motivo, a criança ela se sente refém daquele agressor, daquela agressora, e ela tem dificuldade em contar o que aconteceu. Ah, como é que o psicólogo, a psicóloga, vai fazer quando isso acontece? Pode acontecer, sim, muito normal que aconteça isso, a criança tem dificuldade em relatar o que aconteceu, isso é muito normal, se nós levarmos em consideração toda a situação de desconfiança na qual ela está inserida, porque ela teve a sua confiança rompida. Houve uma quebra na confiança, sabe? Então, como nós já falamos, houve ameaça, sabe? Tudo isso gera esse medo. Mas, quando isso acontece, o que que acontece? Ou melhor, quando isso acontece, que massa, né? Quando isso acontece, qual é a postura do profissional ou da profissional de psicologia? Existem algumas técnicas que podem ser utilizadas para que a criança ela sinta-se confortável, sinta-se protegida, ela tenha sinta confiança e ela fale o que aconteceu. Claro que ela vai falando aos poucos, ela vai dando sinais do que aconteceu. Mas aí, essas técnicas vai depender muito da abordagem teórica que vai direcionar a formação do profissional. Mas, entre outras técnicas que são utilizadas pelos profissionais de psicologia, o psicólogo ou a psicóloga pode pedir que a criança faça desenho. O desenho é uma maneira muito boa de a criança externalizar esse crime. Perfeito. A caixa lúdica também é uma caixa na qual tem vários brinquedos, e aí o psicólogo ou a psicóloga pede para que a criança conte uma história a partir daqueles brinquedos, e nessa contação de história, a criança vai trazendo conteúdos do que aconteceu. Tem um caso, que isso foi um artigo, depois foi transformado em um artigo, que uma criança, ela sofreu abuso sexual quando estava com 6 anos, é um menino, e ele foi contando a história, a partir daquela história, ele deixou claro que houve um acidente na minha família, todo mundo precisou ser levado pela ambulância, e ao ser levado pela ambulância, todo mundo sentiu dor. Ou seja, qual foi o entendimento ao qual a psicóloga, que era quem acompanhava a criança, chegou? Que com o crime que aconteceu, não só a criança sentiu dor, mas toda a família sentiu dor. Com certeza. Sabe? Então, Cláudia acabou de são várias colocar aqui. técnicas. Tia Cláudia de Recife, um beijo para a senhora, obrigado pela participação aqui na live. Ela está dizendo aqui, é muito sofrimento psíquico. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, porque muito comentário está chegando. É muito sofrimento Sim, físico e psicológico, com certeza. exatamente. E sabe qual é o problema, Dejan, que eu percebo na maioria das famílias? É que a gente sempre acredita que nunca vai acontecer em nossa casa uma realidade como essa. Sim, É uma realidade que muitas famílias entendem que vai acontecer na casa do vizinho. Que não vai chegar aqui, ó, já se a Argola botou, é um tema tão complexo esse, tem pessoas que acham que não deve tratar na escola, em casa, a criança não ouve dos pais uma explicação. De fato, tem crianças que buscam no professor esse aparato que a educação deveria vir de casa, deveria vir dos sim, pais. Sabe por quê? Porque se a escola orienta mal uma criança ou procura e tem um professor que pode dar ensinamentos errados para a criança, automaticamente os pais vão ter que procurar um culpado para isso daí. E não adianta procurar culpados. A escola tem um papel fundamental de educar, tem um papel fundamental ali para poder direcionar a criança no melhor caminho, para que ele cresça o grau e busque os seus estudos e alcance sua formação. Mas a educação dos pais de casa é ensinar a criança em quem confiar, é ensinar a criança com quem deve andar, é ensinar a criança a ter confiança neles mesmos para poder externalizar aquilo que tanto tem dentro do coração. Uma coisa, Dejan, que você isso, disse, que eu acho interessante, e eu queria perguntar a você agora é o seguinte. Tem sim, crianças que muitas vezes não suportam a dor de sofrer abuso sexual porque não encontra confiança nos próprios pais, não encontra confiança, enfim, no seio que está ali inserido. A criança começa a externalizar no corpo. Eu já vi realidades de crianças se automutilar, ou então crianças que pensam em tirar a própria vida, que pensam em suicídio a partir dos 10 anos de idade, gente. Isso é uma realidade, exato, porque dentro de casa não consegue encontrar apoio. Se for para o psicólogo, isso, acredita que psicólogo hoje é coisa de maluco. Isso não existe. exato. Então eu queria entender, perguntar a você agora, se já teve algum caso que você acompanhou,
de uma criança que tentou se mutilar ou tirar a própria vida porque, de fato, não estava mais suportando a realidade? Então, amigo, existe, é uma das... Por conta desse sofrimento psíquico e a criança não encontrar em casa esse espaço para dialogar, para conversar e para desabafar. Por quê? Já há muito tempo estamos vivendo uma inversão na sociedade. A educação, até então, era algo que acontecia na família. A escola estava resguardado o papel de formar tecnicamente e formar aquela pessoa para o seu fazer profissional na sociedade. Mas já há muito tempo, essa inversão já está acontecendo e hoje em dia o professor, ele não é só professor, ele é professor, aí ele precisa exercer uma função que não compete a ele, que é a do psicólogo, que é a do assistente social, ou seja, ao professor, outras funções são designadas. E nem todo professor tem formação técnica e prática para isso, sabe? E é nessa brincadeira, nesse esquema todo, que entra o papel do psicólogo. Então, como é que acontece? Nesse caso, existe a escarificação, que é a criança cortar o corpo, a mutilação, são pensamentos suicidas, e a família não tem, por conta dessa correria, o capitalismo está aí, pai e mãe têm que sair para trabalhar, o filho é criado por uma outra pessoa. Então, por conta de todas essas coisas, é que o crime, que é o abuso sexual, ele tomou a proporção que tomou, por conta da falta do diálogo. Como eu sempre digo, uma família desestruturada gera uma sociedade também desestruturada, sabe? Os pais, de prestar atenção nos filhos é algo muito importante. O psicólogo e a psicóloga também têm que estar atentos a tudo aquilo que a criança traz. Por quê? O comportamento da criança, quando ela chega no consultório, fala muito. É a questão do não verbal. Ela não precisa nem abrir a boca e verbalizar ou externalizar, mas o seu comportamento está ali a todo tempo, deixando claro que algo aconteceu, sabe? Então vem a baixa consciência. O que é que pode acontecer a partir desse crime, a partir do abuso? A criança, há uma perda involuntária da urina e das fezes durante o sono. A criança, ela não consegue conter essa urina e essas fezes enquanto ela está dormindo, porque houve digamos que algo foi mexido ali nos seus órgãos genitais, e o fato de alguém mexer de maneira inadequada gerou uma disfunção dos seus órgãos genitais. Então, a criança perde voluntariamente a urina e as fezes durante o sono, fugas, abandono de hábitos lúdicos, e a ludicidade é uma característica muito marcante na infância, no qual a personalidade da criança até os seus 7 anos está sendo formada. Quando ela completa 8 anos, há um ajuste, e dos 9 em diante, ela vai manter aquela personalidade que foi formada ali durante a primeira infância, a primeira e segunda infância. Então, isolamento, agressões físicas e verbais, comportamento hipersexualizado, ou seja, a criança vê tudo para ela é motivo de sexualização, medo, sentimento de culpa, sentimento de desconfiança, a percepção da falta de valor, autolesão, que é a criança cortar partes do seu corpo, a tentativa de suicídio. Então, são hábitos e são comportamentos que nós conseguimos perceber no corpo da criança de que houve um crime, de que ela foi abusada, sabe? Então, precisamos confiar no que a criança traz. Claro que não é só o que a criança traz, o que ela traz, comportamento. Aí precisamos do auxílio de um profissional que tem uma formação técnica, uma formação prática, que nesse caso é o psicólogo, que vai saber como direcionar esse processo psicoterápico, entendeu? Então, são coisas que trabalham em conjunto. É o psicólogo, a escola, a família, todas essas vertentes da sociedade que vão auxiliar nesse processo de uma libertação para essa criança e a superação de um trauma.
Perfeito. né? Adejan, vamos aproveitar essa Oi, oportunidade amigo. aqui, que eu estou vendo muitos comentários chegando. A gente vai começando agora a conversar com os internautas também, tá bom? Celso Sim, Torres, sim, um sim. abraço para você. Espero que você esteja bem, viu? O Celso colocou assim: excelente tema e reflexão. É momento de estarmos a tempo para tudo. Com certeza, a Dejan tem colocado isso muito bem. Tereza colocou: eu prestava muita atenção no meu filho quando criança e deve. Com certeza, tenho certeza que você vai colher muita confiança do seu filho hoje na fase já dele adulta. Isso é um tema muito importante. Jéssica colocou, durante o tratamento da criança com o psicólogo, como a família deve passar a agir para ajudá-la? Pergunta interessantíssima. Sim, exatamente. Um trabalho feito em parceria. Porque quando a família leva a criança até o psicólogo, até o consultório do psicólogo, como eu falei, o psicólogo ele vai acolher, vai escutar a criança e a família, e ele vai dando direcionamentos para que a família redobre essa atenção, para que a família acolha essa criança, para que a família demonstre que, olha só, nós somos seus pais, somos seus tios, somos sua família, estamos aqui para te ajudar, nós confiamos em você, nós sabemos o que aconteceu, mas, como você é ser humano, nós queremos te ajudar a superar esse trauma que foi gerado em você. Então, essa parceria entre psicólogo, família e escola é muito importante para que haja êxito na superação desse trauma que a partir do crime que a criança sofreu. Mas é um trabalho de parceria mesmo. Perfeito. Ponto Negrada disse assim: como pais, precisamos ter cuidado como tratar as nossas crianças, principalmente as crianças negras, né, por estarem em maior vulnerabilidade. Sim, Perfeito. Perfeita colocação. exatamente. Isso. E aí, amigo, se nós formos para os dados estatísticos, uma coisa que vamos perceber nessa questão racial é que, em sua grande maioria, 70%, se não 80% ou 90% dos casos de abuso sexual, ele é cometido com as crianças negras, sabe? Aí vamos analisar quais fatores nos levam a concluir isso. Existem alguns órgãos públicos que vão mostrar e que vão confirmar isso. É, as crianças negras elas estão em mais vulnerabilidade social, sabe? Os pais negros eles têm pouco tempo, eles têm estado pouco tempo com os seus filhos e eles acompanham pouco o crescimento dos seus filhos. Por quê? Em sua grande maioria, os pais negros, os dois precisam trabalhar para possibilitar a essa criança uma educação de qualidade e é uma dificuldade muito grande, entendeu? Então, por esse motivo que esse abuso ele é cometido em sua grande maioria para com as crianças negras, entendeu? Perfeito. Tem uma outra É, 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 colocação aqui interessantíssima. Teresa disse assim: tem uma netinha de 3 anos e estou sempre prestando atenção nela porque fica na creche. Com certeza, como eu estava dizendo para a Dejan aqui, não é só porque está entregando a escola que aquela escola é confiável, porque muitos pais também exatamente. não se atentam qual é a escola que vai colocar seus filhos. Os pais vão Sim, colocar primeiramente a questão do valor, se for particular. Se for uma exato. pública, eu preciso conseguir o mais rápido possível, porque eu preciso trabalhar, eu não posso perder tempo com isso. E acontece depois do problema estar aí dentro da nossa casa, a gente não conseguir resolver. Uma coisa que eu queria Exato. trazer, Dejana, aqui, o abuso sexual infantil, que é definido pelo artigo 2º do ECA, que a Dejan falou aí, Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez 30 anos de um trabalho belíssimo, que tem acompanhado crianças que têm passado por vulnerabilidade dentro da própria casa e no seio familiar, Sim, estabelece o seguinte, a criança diz o seguinte, que o delinquente que comete qualquer atividade de cunho sexual infantil está cometendo um crime. É exatamente isso que você disse no início da live. Nós não podemos perder. isso. Entra aqui também a questão da pedofilia. Existem, Sim, eu posso informar aqui, existem psicopatas que têm desejos por crianças menores de idade e que exatamente. aproveitam desse momento da vulnerabilidade da criança para poder utilizar do abuso sexual. Aí começa. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui nessa live. Pais e mães, cuidado. Crianças, meninas ou homens também, os dois gêneros, deixar que a criança pequena sentem no colo. É uma pequena atitude que a criança tem que pode trazer sérias dores de cabeça. Claro, nem todo mundo que a gente pode agradar da Exatamente. família, mas o inimigo está realmente nisso, invisível.
Ele não vai realmente se colocar à disposição, ele vai se aproximar da criança, vai levar para passear, para tomar picolé, enfim, diversas realidades que a criança pode fazer, aí a criança vai lá, senta no colo do tio, vamos imaginar que aquele tio ali é um pedófilo. É uma oportunidade que ele Exato. tem para fazer um abuso sexual. Isso, isso mesmo. E o mais, o que é mais interessante de perceber, amigo, e o interessante negativo é que é, o abusador, a abusadora, eles vão tentar ganhar confiança. Por quê? Se é alguém que eu confio, eu nunca vou acreditar que a pessoa. Não, mas essa pessoa não é capaz de fazer isso. Eu conheço essa pessoa e tal. Então, são alguns mitos que circundam em relação a isso que devemos lançar por terra, entendeu? Como eu falei, é preciso o diálogo, é preciso conversar. E desde pequenininho, pai e mãe têm que ensinar: olha só, meu filho, minha filha, o seu corpo é um tesourinho e ninguém pode tocar no seu corpo, sabe? Se alguém pegar no seu pintinho ou na sua baratinha, chega em casa, pode falar mamãe, pode falar papai. Eu Perfeito. garanto a você que se pai e mãe usar uma linguagem figurada, usar uma linguagem simbólica, a criança vai entender. Criança entende. Eu tenho um sobrinho que está com 3 anos. Minha irmã está aí na live, ela pode falar e confirmar se é verdade ou não é. Se nós conversamos muito com ele sobre isso. Quando eu estou em Salvador, eu converso muito. Minha irmã também, eu oriento sempre minha irmã a isso. E minha avó está mandando um beijo para mim. Olha só, um beijo para Oh, minha avó, para a que está senhora. assistindo, né? Mas se chegar para ele e falar assim: Ezinho, se alguém tocar no seu pintinho, fala mamãe, fala titio, fala papai, fala vovó. Se alguém pegar, ele fala, como uma vez ele falou. Ele falou: Vera, querendo chamar meu meio de vó, né? Vera, fulaninho de tal tocou no meu pintinho. Ou seja, Perfeito. se nós não tivéssemos um diálogo aberto com ele, claro que dentro da idade dele, minha mãe conversa, minha irmã conversa, minha avó conversa, eu também converso, ele entende que ninguém pode tocar no pintinho dele. A mãe dele só quem pode tocar, o pai dele. Porque, gente, olha só, ele está digitando o celular da minha mãe. Esse vídeo tá demais. Vamos lá. Então, ele entende, as crianças entendem, sabe? Então, pai e mãe precisa conversar, precisa esclarecer. Por quê? Muitas das vezes, quando a criança recebe um toque diferente, ela não sabe que aquilo é crime, que aquilo é errado. Se não houve uma conversa, se não houve um diálogo para esclarecer a criança a respeito disso. Aí muitas pessoas falam assim: mas a escola não é lugar de falar sobre isso. E muitas pessoas, erroneamente, estabelecem um entendimento sobre a orientação sexual. Orientação sexual nas escolas não é dizer que o professor vai ensinar a criança a ter relação, não é isso. O papel de uma orientação sexual nas escolas é justamente a partir de profissionais capacitados, entende-se psicólogos e psicólogas, porque tem formação técnica e prática para isso. Nós vamos, a partir do contato com as crianças, trazer informações considerando cada estágio, cada fase da idade da criança, para evitar e para diminuir os crimes. No caso, o abuso sexual, a pedofilia. Por quê? Se uma criança com 3, 4, 5, 7, 10 anos tem uma pessoa adulta em quem ela confia e fala: olha, se alguém tocar no seu pintinho, na sua baratinha, no seu bumbumzinho, fale ao seu pai, fala à sua mãe, fala ao seu professor, fala à sua professora. A criança vai entender, o adolescente vai entender, e quando acontecer, ele vai buscar a pessoa de confiança e vai relatar. E com isso, nós vamos conseguir reduzir a taxa de crimes que acontecem com essas crianças. Eu fiz um Mas estudo tudo levantado. diálogo. Hoje à tarde eu fiz um estudo aqui, Adejan, e eu percebi que depois que o ECA aí fez 30 anos, com um belíssimo trabalho, Estatuto da Criança e do Adolescente, que atende excepcionalmente casos de abuso sexual infantil e também em adolescentes, não vamos esquecer que nós estamos tratando aqui de criança, ok, mas adolescentes também estão vulneráveis porque estão dentro de casa. Sim, Claro, a pandemia veio para educar a gente, para desacelerar o processo, a gente traz reflexões filosóficas para isso, traz. Mas também isso. estar dentro de casa tem um preço muito grande, né? Não deve É, acontecer. Agli, não sei se você tem uma ideia, o ECA fez um levantamento informando que, assim,
no período de 23 de março até ali 19 de maio, houve um crescimento, Adejan, nesse tempo de pandemia, de 18%. Ou seja, no primeiro momento, deu 7.335 crianças, para depois 8.907. Ou seja, de 7.335 crianças para 8.907 é um número considerável. 18% é uma realidade que interfere a mim, que interfere a você, que interfere a todos nós. Porque eu não posso transferir a responsabilidade. E outra coisa que eu deixo bem claro aqui, já emendando com direito, a responsabilidade da denúncia. Atenção, pessoal que está acompanhando essa live. Denúncia existe. Eu estava comentando nas lives, Adejan, anteriores, que estava bombando, das pessoas assim, explicarem da conscientização da denúncia. Porque muitos pais que presenciam realidades como essa, o que acontece? Porque é na família, eu não vou denunciar. Eu simplesmente vou me separar daquele tio, daquele pai, daquela mãe, e aí eu vou quebrar esse selo, cada um para o seu lado, e aquele abusador que não foi denunciado, que não foi preso, vai continuar fazendo outras vítimas. E as outras vítimas é quem? É alguém de nossa família. Pode ser alguém de fora, porque você sabe que no telhado dos outros, com certeza as coisas funcionam totalmente diferente. Aí dá a entender que o abuso sexual, para você ter uma ideia, no sistema presidiário hoje, principalmente aqui em Salvador, foi até abordado ontem na live, a gente estava dizendo o seguinte, que o abusador hoje, quando ele entra numa cadeia, que tem um artigo próprio, o próprio agente penitenciário conduz ele até aquela cela, e o que acontece? Quando ele empurra aquele meliante lá, ele diz assim, artigo tal e tal, porque os próprios bandidos conhecem aquele regimento ali como abusador sexual, e lá dentro o sistema é totalmente diferenciado. Exatamente. É preciso que nós saiamos dessa zona de, porque é parente, a gente tem que denunciar. Tem que denunciar, porque quando não denuncia, estamos sendo coniventes com o ato, a primeira coisa, e só ajudamos para que o trauma na vida da criança, ele aumente, entendeu? A Mima, que é uma amiga minha de Serrinha, gente. A Mima é de Serrinha. Um beijo, Mima, também te amo. Ela disse aí que falta capacitação dos funcionários dessas creches públicas. Vimos a contratação de qualquer jeito, sem ser avaliada o perfil por confiança política. É uma coisa que compromete muito, sabe? E que corrobora para o aumento desses crimes. Outra coisa que a Mima falou eu falo para minhas crianças não irem ao colo de ninguém. Mulher tem que desconfiar mesmo, sabe? Não dá para confiar em todo mundo, porque não está escrito na testa. Eu sou abusador, eu sou pedófilo, eu vou estragar o futuro do seu filho e da sua filha. Não tem nada que deixe isso claro, entendeu? Cláudia colocou aí, qual é a... Para o abusador. Gente, atualmente a pena no Brasil, isso aí foi Cláudia, né, minha tia? Veja bem, atualmente a pena no Brasil equivale aí de 6 a 10 anos de reclusão para o criminoso, mas essa pena ela pode aumentar a depender do crime, como é que foi premeditado. Existem crimes que não são premeditados, existem aqueles que são involuntariamente, espontaneamente, e isso faz com que a pena ela vá aumentando para cada grau. E também a depender do juiz que vai estar avaliando aquela causa. Mas a pena realmente para esse tipo de situação do abusador sexual equivale de 6 a 10 anos ou de 8 a 10. Agora sim, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que também a depender do crime, que essa pena ela vai aumentar, os fatores que estão relacionados àquela cena do crime também que vão ser avaliados, porque esse abusador, possivelmente, ele também é um pedófilo. E quantas vítimas ele não fez? E olha, Dejan, e segundo a estatística aqui que eu estava vendo, o abusador sexual pode ser um treinador de futebol. E os pais acreditam em casa, não, mas meu filho vai jogar futebol, tá bem, porque mulher é mais vulnerável. Não. Acontece também com homens, também com crianças. Aconteceu recentemente aí agora, a gente está vendo, o Diego Hipólito, quantos profissionais não colocaram a boca no trombone por não suportar a realidade depois de anos que passou dentro da própria casa. O que meu treinador fazia? Mandava eu com meu... Assim, gente, eu estou conversando com diálogo aqui porque eu sei que tem pessoas boas assistindo e que entendem. Que o técnico pediu que ele pegasse a tampa da panela com o próprio ânus. Imagina essa situação. E ele chega dentro da própria casa e aí o pai e a mãe falam, como é que foi o treino? Vai ter que dizer que foi bom, porque se falar que não foi
ele pode sofrer ameaça de morte, inclusive os próprios pais. Então, entre 6 a 10 anos, 8 a 12, agora sim, tem aqueles crimes também de 14 a 18 anos, que aí, enfim, trata-se de maioridade penal, que aí será um outro tema também discutido na live. Exato. Amigo, a Mima, ela postou aí que por isso a importância de ter um profissional da psicologia dentro das escolas públicas. Há 2 anos, salvo engano, foi em 2018 ou foi 2019? De 2017 a 2019, eu não lembro exatamente agora o ano, mas houve uma votação e um dos únicos conselhos regionais de psicologia que conseguiu ganhar esse pleito na justiça foi o conselho daqui de Sergipe, em que estabeleceu-se que em todas as escolas públicas e privadas, obrigatoriamente, teria que ter um psicólogo e um assistente social. Mas assim, vamos lá. Tem um psicólogo e um assistente social, mas as demandas, elas são muito grandes, sabe? No mínimo, teriam que ter de 3 a 5 psicólogos, porque são demandas diferentes. E muitas pessoas acabam confundindo essa função. O psicólogo no consultório, ele vai se basear por uma vertente, ele vai executar a sua função de uma maneira. O psicólogo na escola, ele não pode clinicar, sabe? Ele vai receber as demandas, vai acolher e foi no ano passado, bem lembrado, foi no ano passado, foi 2019. O único conselho que ganhou foi daqui de Sergipe. Bahia perdeu, nos outros estados, alguns outros estados, o conselho perdeu, mas Sergipe ganhou. Mesmo Sergipe ganhando, não tem em toda a escola um psicólogo assim social. Que deveria Um dos ter. estágios que eu fiz, isso é lei. É Um dos lei. estágios que eu fiz em psicologia foi em uma escola privada, tinha a psicóloga, mas nós não fazíamos terapia na escola. Na escola, eu vou tratar, o psicólogo ele funciona na escola como um agente que vai gerar comunicação entre os profissionais. Eu vou receber, vou acolher e vou direcionar a um psicólogo clínico. Mas é importante ter essa presença porque é uma ajuda à sociedade, à família, a essa formação da personalidade da criança e do adolescente. Outra coisa que eu Aí queria comentar aqui, desculpa aí que a gente vai se sim, empolgando, vai ser bom isso, essa troca. Eu muito confesso para massa. você, e explicando para quem está em casa, até para a pergunta que Cláudia fez aí, é o seguinte, tia. O juiz, ele não tem como dar conta de toda a realidade que acontece na sociedade, porque tem crimes que são feitos por abuso sexual, tem crimes constitucionais, tem crime familiar. Então, assim, para cada esfera há uma excepcionalidade, uma peculiaridade diferente sobre a leitura daquele caso. Aí, com o que acontece? Se Então, o juiz, porventura, estiver vendo que, por exemplo, esse pedófilo não falou e vai escutar as vítimas, ele convida o psicólogo, convida o psiquiatra para poder perguntar como é que aquela criança está reagindo, para eles darem um boletim, e aí sim, em cima do relato do psicólogo, com o trabalho feito pela criança, é que a pena ela vai ser aumentada ou permanecerá ali na dosimetria da pena o mesmo critério, tá bom? aí, amigo, também entra outra função do psicólogo. É o psicólogo forense, ou o psicólogo forense, ou o psicólogo civil, não. É o psicólogo da área de direito. É o forense, que nós costumamos chamar de forense. É Sim, justamente graças a essa parceria psicólogo-juiz, o psicólogo tem que emitir um laudo, aí ele não pode emitir o laudo de qualquer jeito, mas ele vai avaliar, entra a questão da psicoterapia, a questão da avaliação, para que ele emita um laudo eficaz e justamente ocorra a questão da pena, ela seja aumentada ou ela seja mantida, mas é extremamente importante o papel do psicólogo e na psicologia, de maneira geral, também na esfera jurídica. É o psicólogo jurídico, forense, enfim. outra coisa aqui, Acredito, pessoal, diz que sim, sim, a Dejan falou isso pra gente aí agora, que a gente não pode perder de vista. Esse número existe. As ocorrências, para vocês terem uma ideia, no mês de maio e junho, houve 667 denúncias em um mês. Ou seja, sim, nesse intervalo de tempo, em março houve essa estatística, junho aconteceu a mesma estatística, ou seja, o número ou ele fica equilibrado, ou ele sobe, ou seja, não desce, não diminui, porque essas realidades elas estão, exato. infelizmente, na casa do vizinho, em nossa casa, estamos lidando com o ser humano,
e coração de ser humano é terra que ninguém pisa, que a gente costuma dizer no direito. Inclusive, Isso. Dejan, eu costumo dizer assim, nas audiências de custódia, que a gente vai acompanhar um preso, que a gente vai escutar aqueles relatos, são aquelas matérias que mais envolvem o pessoal que está participando aí do direito, enfim. Escutar um bandido que está do outro lado é totalmente, às vezes, diferenciado quando você vê crime com criança. Porque assim você Sim, começa a avaliar a conduta daquele meliante e você não consegue imaginar que ele conseguiu pegar um bebê. Inclusive, eu queria aproveitar esse caso aqui para contar para você. Eu tive uma experiência na aula de psicologia jurídica que a professora maravilhoso. ela estava conversando. Eu estou ouvindo aqui os comentários de amor. Sim. A professora estava colocando o seguinte: aqui no IML, daqui de Salvador, uma criança, o que ela fez? Era um bebezinho que ela estava na área do órgão genital, a gente fez uma avaliação toda do estudo do caso, existia uma marca pelos exames que foram feitos de uma boca na região genitália da criança, e aí o que o Nossa. delegado fez? Pegou o tamanho, o formato da boca do pai, da mãe, enfim, daquelas pessoas que moravam na casa, e acredite quem era a principal suspeita? A mãe. A mãe? Sim, acontece. Uma pessoa Infelizmente, totalmente isso que você não acontece. imagina, exatamente. Totalmente suspeita. Mas é justamente isso, amigo, sabe? Justamente essa, entre aspas, justamente fora de suspeita é que comete esses crimes, entendeu? Fora de qualquer suspeita, sabe? As pessoas ali que estão amando o tema, acho que dá para Pô, fazer que outras bom. lives. Independente de ter tido pouca divulgação, minha tia, mas assim, muito bom, bom é que tem público, e depois eu vou salvar no IGTV, vou fazer o exercício, eu vou salvar no IGTV, vou postar no YouTube e vou compartilhar o link para as pessoas assistirem, até mesmo para Igor, porque ele precisa para pôr no repositório dele, né? Eu vou disponibilizar também. Mas aí, amigo, qual é o apelo que nós fazemos aqui, que é o nosso apelo, não só o meu, mas seu também? Denunciem, sabe? A Perfeito. campanha que está sendo lançada agora, uma mulher que está sofrendo abuso na pandemia, marca um X vermelho na palma da mão, vai até a farmácia e indica ao atendente. No mesmo momento, a polícia vai ser chamada, a mulher vai ser escutada, ela vai ser protegida e ela vai ter os seus direitos assegurados, porque isso é lei. A mesma coisa deve acontecer com a criança, sabe? Mas para isso a criança precisa enxergar na família confiança. Sem diálogo ela não consegue falar, não consegue se abrir, entendeu? E, amigo, sua tia quer meu contato. Tá certo, Passa posso para ter ela. meu contado. E a Dejan, e Mas é lembrando o isso. seguinte, para vocês que estão acompanhando aí a live, a denúncia, Igor, eu quero denunciar que na minha casa está acontecendo, ou eu quero denunciar que na casa do vizinho eu presenciei uma cena que eu achei estranho, a denúncia ela pode também ser feita de maneira anônima. Ao ligar para o Disque 100, Exatamente. você pode conversar com um policial, com um agente penitenciário que esteja lá na ligação, dizendo o seguinte, não quero me identificar porque eu tenho medo de colocar minha situação de minha vida em risco, então principalmente da minha família, e eu vou denunciar. Eu quero aproveitar essa oportunidade da live aqui para deixar um beijo para todos vocês que estão acompanhando, todo o pessoal de Recife que tem me apoiado, vocês de Salvador, da família de Adejan, eu estou morrendo de saudade de vocês. Quero que venham aqui na minha casa me visitar também, porque deixa passar a pandemia, é claro, para a gente respeitar e eu ficar em Exato, né? casa. Mas passando, a minha casa vai estar aberta para vocês. Adejan, eu quero imensamente agradecer mais uma vez pela essa live de hoje. É um tema muito complexo. Eu quero dizer que a psicóloga Jamile queria conversar conosco, infelizmente, por problemas maiores ali na agenda dela, ela não pôde conversar conosco. E aí, de última hora, eu falei, meu Deus, eu não quero perder esse tema, que é um tema tão interessante em tempo de pandemia. Quem é o profissional de saúde que vai querer me ouvir nessa correria que está a dinâmica da vida? E aí você prontamente se disponibilizou a conversar comigo. A live foi um sucesso e está sendo um sucesso. E antes de Sim, passar a sim, palavra para sim. você, eu quero fazer duas campanhas aqui. Primeiro, além da denúncia, é o seguinte: o Hemoba entrou em contato comigo daqui de Salvador para informar que os hospitais estão precisando de doação de sangue. Porque devido à Sim. pandemia, as pessoas não estão indo à unidade hospitalar com medo de adquirir o coronavírus e não estão fazendo a doação de sangue. E muitas pessoas que sofrem acidente de moto ou problema de saúde crônico precisam da doação e acabam morrendo. Então, se puder, façam isso, vão à unidade hospitalar e doem sangue. Outra Amigo, tá coisa, encerrando, lembrando, tá encerrando, filho. outra coisa, pessoal, a live de amanhã é o seguinte, o tema é estelionato. Vocês não podem perder, o crime pode estar do outro lado da tela.
Vamos falar com Mona Lisa Magali. Um beijo para vocês. Amigo, Não perca ela de beijão. manhã. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.